Como reconstruir sua narrativa profissional? Existe uma pergunta que muda completamente a forma como enxergamos a carreira. E não é qual profissão eu deveria escolher. A pergunta mais poderosa que você pode se fazer é: qual história eu quero contar com o meu trabalho? Eu sou Sheila Couto, psicóloga, especialista em carreiras, e hoje nós vamos fechar essa série sobre reconstrução da identidade profissional e vamos falar sobre algo extremamente importante, como transformar sua trajetória em um novo caminho profissional. Existe uma teoria, que é a teoria de construção de carreiras de Mark Savickas, que mostra que as pessoas constroem suas carreiras organizando experiências em forma de narrativa. No episódio 1 dessa trilogia eu falei bastante dessa teoria. Bom, a carreira ela não é apenas uma sequência de empregos, ela é uma história que você conta sobre quem você é. E quando essa história deixa de fazer sentido, é hora de reescrevê-la. Se essa série está te ajudando a refletir sobre a sua trajetória profissional, deixa um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Outro conceito importante vem do pesquisador David Kolb, criador da teoria da aprendizagem experiencial. Tá? Kolb mostra que nós aprendemos e evoluímos através de um ciclo, que ele chama de ciclo de aprendizagem vivencial, que inclui experiência, experimentar, refletir sobre o que se experimentou, encontrar conceitos dentro da sua experiência e levá-la para a sua prática. Quando eu trago aqui para vocês a teoria de Savickas, que fala sobre reescrever a própria história, cuidar da narrativa, que história você quer contar através do seu trabalho, e aí você chega à conclusão, poxa, eu quero reescrever a minha narrativa, eu não estou conseguindo contar a história que eu quero contar, eu quero mudar alguma coisa para que eu conte de fato o que eu quero contar através do meu trabalho. É aí que a gente pega a teoria do David Cope para nos ajudar, porque ele vai dar um norte do como. Tá? Savickas nos ajuda a entender o que mexer. Poxa, qual é o fruto, qual é a raiz da nossa insatisfação? A história não está alinhada com já o que você é, e etc. A narrativa que você conta, você não está conseguindo expressar o que você quer expressar através do que você faz. Ponto. Como mudar isso? Então, aí a gente vai na aprendizagem vivencial. E aí, vamos trazer aqui a aprendizagem vivencial? O ciclo que Kolbe traz, ele é muito útil para transições de carreira, porque ele mostra que uma mudança ela não acontece só planejando, ela acontece testando novas experiências. Kolbe, ele propôs que a aprendizagem efetiva, ela envolve passar por 4 etapas distintas, que geralmente elas acontecem uma atrás da outra, em sequência. O ciclo de aprendizagem de Kolbe, ele traz as seguintes etapas. Primeiro é a experiência concreta, que é você fazer alguma coisa, lançar numa atividade, tá? E sentir, ver como você vai se sentir naquela atividade. Esse é o ponto de partida, onde o indivíduo vivencia uma nova experiência ou reinterpreta uma experiência existente. Tá? Então, você realiza, faz algo. A segunda etapa é a observação reflexiva. Tem a ver com o quê? O indivíduo reflete sobre a experiência vivida. Então, ele fez algo, agora ele reflete sobre esse algo, analisando o que aconteceu, analisando o que ele sentiu, analisando as perspectivas envolvidas ali naquele fazer. Aí ele vai para a terceira etapa, que é a conceituação, uma conceituação abstrata. É quando ele para pensar e ele dá nome àquela experiência. A reflexão leva à criação de novos conceitos, a generalizações, a teorias, modelos baseados na experiência. É quando o aprendizado é organizado de forma lógica através do pensamento do indivíduo. E aí ele vai para a quarta e última etapa, que é a experimentação ativa, que é quando ele aplica os novos conceitos que ele aprendeu, que ele desenvolveu, que ele assimilou na sua experiência, ele aplica esses novos conceitos e novas teorias em situações práticas, para testar se vai valer ali na prática. Tá? Isso leva a novas experiências concretas e o ciclo vai se reiniciando. Você vai sempre fazendo algo, refletindo sobre aquele algo, extraindo um conhecimento e reaplicando o conhecimento. Entendeu? Quais são os pontos-chave dessa teoria de Kolbe? Tá? Primeiro é a aprendizagem pela vivência.
coincide com Hermine Barra, né? Quando ela fala que primeiro você faz para depois pensar sobre o que você faz. Então, a aprendizagem pela vivência do Kolbe está alinhadinho com esse pensamento também. Ele enfatiza o aprender fazendo, onde a experiência direta é que é fonte do desenvolvimento. Outro ponto importante da teoria é o processo holístico. A aprendizagem ela é vista como um processo contínuo de adaptação ao mundo. Não é só um resultado final, você está relacionando aquela experiência com vários aspectos da vida, do mundo, dos seus pensamentos. Tá? Outro aspecto importante é que é um ciclo ininterrupto, não tem fim. O ciclo é uma espiral infinita. Cada etapa alimenta a próxima e elas reiniciam e você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo em patamares maiores, mais elevados, mas sempre o ciclo continua. E outra coisa importante são os estilos de aprendizagem. Com base nesse ciclo, o Kolbe identificou que as pessoas possuem diferentes estilos de aprendizagem, que elas preferem aprender de acordo aos seus estilos, tá? Isso vai indicar como que as pessoas tendem a se concentrar, muitas vezes, em certas partes do ciclo. Tem pessoas que vão se lançar mais na experiência inicial, na experiência prática, são pessoas mais ativas. Tem pessoas que são muito observadoras, elas vão gostar muito da parte da reflexão, segunda etapa, de observar o que aconteceu, como aconteceu, o que está sentindo, sabe? Tem pessoas que são mais abstratas, elas extraem conceitos de uma experiência. E tem pessoas que elas são da experiência prática, elas gostam da aplicação prática de um conhecimento. Elas querem ir lá pegar aquilo e testar na prática, tá? Do dia a dia, na prática, né, corrente. Então, isso vai me dizer também sobre preferências das pessoas, onde elas se dão melhor, onde elas se sentem melhor, onde elas desempenham melhor também, e onde você desempenha melhor, qual é o seu estilo de aprendizado. É importante, né? A gente vai se conhecendo também através da prática de aprender no dia a dia. Então, a gente vai percebendo, nossa, eu gosto muito mais dessa etapa do que dessa outra, eu desempenho melhor nessa do que na outra, eu tenho dificuldade naquela outra. Isso também vai dizer da sua forma de estar no mundo, tá? Então, é importante conhecer esses estilos, se autoconhecer através desses estilos, através da prática. E tudo isso, gente, eu me lembro, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu fiz um tempo, durante um período eu fiz e participei de iniciação científica, né, um projeto de pesquisa com uma professora doutora conduzindo, e era super abstrato o conceito que a gente estudava, muito interessante. E um dia chegou um momento eu não era a única bolsista de iniciação científica, havia mais uma, e ela chamou a gente para uma reunião para que a gente, para dividir tarefas para um congresso, onde nós apresentaríamos sobre o projeto. E aí a gente pôde dizer o que a gente queria apresentar, né, qual que era a nossa preferência, e a minha preferência foi assim, eu perguntei para ela, eu quero apresentar uma aplicação prática desse conceito, né? Ela era totalmente do estudo sabe, da ciência pura, né, a chamada ciência pura, ciência do conceitual mesmo. E eu queria uma aplicação prática. E ela super entendeu, me deu uns artigos para ler sobre aplicação prática e eu amei ainda mais a pesquisa que a gente estava fazendo, que eu estava envolvida ali ajudando, porque a aplicação prática me encantou muito, muito, muito. Era uma aplicação prática ligada à recuperação de movimentos faciais em pessoas que tinham sido paralisadas ali, enfim, eu achei incrível. Achei útil. Eu sempre tive essa coisa, para que serve esse negócio? Para que serve? Por isso que eu fui para o mercado, olha que interessante, como esses estilos, eles falam das nossas preferências de trabalho, tá? Uma das demandas que eu tinha na faculdade era eu quero ir para o mercado, eu quero aplicar isso na prática, eu quero ir levar esse conhecimento para a questão de livro, se as pessoas não recebem esse conceito, se isso não vai fazer nada na vida das pessoas. Eu gosto de fazer essa transposição, tentar traduzir um pouquinho do conhecimento, que é fantástico, né, o desenvolvimento da pesquisa, mas ela tem que chegar. Então, eu vejo as coisas dessa forma, eu tenho essa demanda dentro de mim, não é de hoje, e eu me recordei desse momento onde, lá desde da faculdade, isso já se manifestou. Então, é importante você conhecer sua preferência, seus estilos, porque isso vai definir muito da sua caminhada, tá? E aí, vou te propor um exercício para fechar
nossa reflexão, nosso vídeo aqui de hoje. Pega um papel e responda 3 perguntas. 3 perguntas aí. Primeira, o que da minha trajetória profissional eu mais valorizo? Então, a gente está agora voltando para os 40 a mais, né? Você vai olhar para trás e se responder. Tenta escrever a resposta, tá? O que da sua trajetória profissional você mais valoriza? Segunda pergunta: quais partes da minha história ainda fazem sentido para o futuro? E a terceira pergunta: que tipo de impacto eu gostaria de gerar daqui para frente? Essas perguntas elas ajudam a transformar passado em direção. Percebe? Responda com tempo, com carinho, com cuidado, com muita consciência, porque isso pode te trazer insights importantes aí para suas definições para o futuro. E se você chegou até aqui, deixa seu like no vídeo, porque isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Bom, gente, mudar de carreira depois dos 40 não significa abandonar a sua história. Acredito que você já entendeu isso. Significa evoluir a partir da sua história. A sua trajetória não é um peso, ela pode ser exatamente a base para o seu próximo capítulo de vida profissional. Eu espero que esses conteúdos tenham te ajudado a perceber isso e ajudem a alavancar esse próximo capítulo da sua vida profissional. Continua me seguindo aqui no canal para a gente ter mais conversas importantes sobre carreira, transição de carreira, transição profissional, vida adulta, mudanças aqui na vida adulta, tá? Até o próximo conteúdo.